Prosseguimos, vimos agora o 9º item. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser tiradas. Deus instruiu Moisés a fazer varas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Temos aqui, novamente, a mistura de duas naturezas, a divina e a humana, ou terrena. As varas deveriam ser colocadas nas argolas para que a arca pudesse ser carregada nos ombros do sacerdote, sem que ela tocasse no corpo do homem. Vemos Crônicas 15, primeiro Crônicas. As varas deveriam permanecer nas argolas da arca como símbolo da peregrinação terrena, ou de uma arca sem local determinado. As varas permaneceram na arca até o templo de Salomão ser construído. Ali, então a arca foi finalmente colocada. 1 Reis 8, verso 8. O significado desse fato para Israel seria que as peregrinações e a caminhada pelo deserto haviam terminado. Isso representa que somos apenas estrangeiros e peregrinos em terra estranha. Mateus 8, 20, Evangelho de São João 15, 19, 1 Pedro 2, 11 e 1 Epístola a João 3, 1. E como Abraão, estamos esperando pela cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11, 10. Nosso lar eterno não é neste mundo. Estamos aqui apenas de passagem. Faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura. Coloque a tampa sobre a arca, e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Considerando que os escritores do Novo Testamento são os melhores intérpretes do Antigo Testamento, Paulo nos diz em Romanos 3,25 qual o significado exato dessa tampa de ouro puro, ou propiciatório. Deus o ofereceu, no caso Jesus, como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue. A palavra grega empregada aqui para propiciação é a mesma palavra usada em Hebreus 9:5, traduzida pela versão King James como trono de misericórdia. Vemos então que Jesus foi designado por Deus para ser nosso trono de misericórdia. Quando descobrimos o que estava envolvido no trono de misericórdia, isso torna tal conclusão ainda mais evidente. Foi ali, sobre o trono de misericórdia, que Deus falou a Arão. Este é o lugar onde o sangue do novilho do sacrifício era espargido como propiciação pelos pecados da nação. Veja Levítico 16.
O sumo sacerdote não poderia entrar no lugar santíssimo sem fazer a expiação pelo sangue. Vemos também que a voz de Deus somente era ouvida a partir do trono de misericórdia, através da expiação pelo sangue. Deus não tem nada a dizer ao homem sem a mediação de Jesus Cristo e seu sangue remidor. Foi o sangue que transformou o trono de justiça em trono de graça. Hebreus 4, 14 e 16. É mediante a fé pelo seu sangue que Jesus torna-se nossa propiciação. A palavra propiciação significa apaziguar, aplacar, satisfazer. Deus é um Deus santo, cheio de retidão e justiça. Esta é a imagem de Deus que vemos na lei. Quando o povo de Israel desobedeceu à lei, eles atraíram a ira de Deus. A ira divina é a santidade de Deus em ação contra o pecado. O pecado deve ser condenado e a pena exigida é a morte. O sangue aspergido sobre o propiciatório testificava que a morte havia ocorrido. O juízo de Deus havia sido executado e a ira de Deus apaziguada. Sua justiça fora satisfeita e agora a misericórdia de Deus poderia fluir. Sob a antiga aliança, ou aliança mosaica, Deus aceitava o sangue de um animal sem defeito como expiação pelo pecado. Mas isto era somente uma sombra do sangue sem pecado de Cristo, que seria nossa propiciação. Quando somos aspergidos com o sangue de Cristo, Deus pode ser misericordioso, justo e justificador de todos os que creem ou têm fé no sangue. Podemos agora orar como publicano. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Está lá em Lucas 18, 9 ao 14. Ou literalmente, se propício a mim, pecador. O sangue derramado no altar de bronze, apresentado como tipo da cruz, é trazido para a arca e para o trono de misericórdia, que é o trono de Deus. E Deus se torna propício. Encontramos no tabernáculo uma mistura de justiça e misericórdia. Misericórdia e verdade, justiça e paz eram reconciliadas ali. A grelha do altar de bronze do sacrifício, que media 1,5 côvado de altura, ou seja, 70 centímetros, era o trono do juízo. Ali, o pecado de toda a nação era justificado pela morte substitutiva. Porém, a arca da aliança, que também media 1,5 côvado de altura, era o trono de misericórdia. Nele, toda a nação de Israel era reconciliada com Deus. Remover a tampa onde o sangue havia sido aspergido, como fizeram alguns israelitas curiosos, vejamos 1 Samuel 6, 19 e 20, significava expor-se e colocar em operação a ministração da morte, como pode ser visto nos 10 mandamentos. Se alguém desejasse olhar as tábuas de pedra dentro da arca, as quais eram sem vida, teria que remover ou deixar de lado o sangue. Se nós rejeitamos o sangue, que é a lei do Espírito de vida, como diz Romanos 8, 2,
caímos para o nível da lei, a lei do pecado e da morte, que pode somente trazer morte para o homem caído. A lei podia apenas ameaçar, exigir, ordenar e condenar. Ela era o padrão perfeito da justiça de Deus, mas não tinha poder para dar vida e graça. Somente em Cristo podemos encontrar vida, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Romanos 10, 4. Portanto, já que Cristo morreu para satisfazer a justiça exigida por um Deus santo, sendo seu sangue a evidência de que o pecado foi justificado, nosso relacionamento com Deus pode ser novamente restaurado. Apocalipse 5, 8, 10. É importante notar também que essa estrutura é chamada de trono de misericórdia. Este é o único trono em todo o tabernáculo. E apesar de ser chamado de trono, ninguém podia sentar-se nele. Paulo, ou o escritor de Hebreus, claramente identifica essa verdade. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O fato de que Jesus assentou-se significa que sua obra foi consumada. Vemos Isaías 16, 5 e João, Evangelho 19, 30. Cristo ofereceu seu próprio sangue ao trono de Deus, e tendo feito isso, ele assentou-se. E agora está sentado como nosso sumo sacerdote celestial, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora está sentado no trono de ouro puro, um trono apropriado para o eterno Filho de Deus. Em resumo, vimos que o trono de misericórdia refere-se ao lugar de santidade, justiça, retidão. Lugar de expiação e propiciação. Lugar de misericórdia e reconciliação. Lugar de comunhão entre Deus e o homem redimido. Lugar da glória de Deus. Lugar sobre o qual é invocado o nome do Senhor.